Se você é uma criança que cresceu ali nos anos 2000, você deve se lembrar do desenho Mansão Foster para Amigos Imaginários. E eu tô citando esse desenho apesar desse filme em si não ser uma adaptação, mas porque ele facilmente poderia ser uma adaptação. Eu acho que é quase impossível dizer que ele não tem nenhuma inspiração desse desenho. E eu fiquei o tempo inteiro pensando, tipo, olha, bem que poderia ser uma adaptação do desenho, e não só uma adaptação qualquer, mas uma boa adaptação. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje do filme Amigos Imaginários, dirigido pelo John Krasinski. Após descobrir que pode enxergar os amigos imaginários esquecidos por crianças que já cresceram, Bia, interpretada por Cailey Fleming, decide tentar ajudá-los a se reconectarem novamente. No tapete vermelho, o John Krasinski ele disse que ele queria que esse filme fosse sobre esperança, um filme ali pra gente lembrar daquele mundinho que a gente cria na infância e que a gente sempre quer voltar quando a gente tá vivendo um dia ruim. E eu acho que faz muito sentido, principalmente porque eu fiquei com a sensação o filme inteiro que ele tá fazendo um filme pros filhos dele poderem ver, né? Se a gente olha pra filmografia do Krasinski, não tem nenhum filme infantil, é ali o Lugar Silencioso, que é um filme de terror, tem alguns dramas. Esse é realmente o primeiro filme infantil, e eu sinto que ele tá fazendo esse filme para poder sentar com os filhos e mostrar. É uma sensação que perdura durante o filme, não só pelas próprias participações do John Krasinski e da esposa dele, né, a Emily Blunt, no filme, mas simplesmente por esse lado de ser um filme que ele tá mais preocupado ali em oferecer uma experiência mais calorosa, mais tranquila, mais feliz, para deixar com um sorriso no rosto, né? É um feel-good movie do começo ao fim, do que necessariamente tecer um comentário muito elaborado, ser um filme muito complexo, ainda que infantil. Não, ele tá ali apresentando umas criaturas fofinhas, ele tá realmente preocupado em ser um filme que vai tirar algumas risadas e não ser nada muito além disso. E é um filme que acho que justamente por ter essa preocupação, ele acaba acertando muito sempre que ele vai pro lado infantil. Então os personagens eles são muito carismáticos, eu acho que o humor funciona muito bem, e aí a gente tem o Ryan Reynolds, que é um ator que ele já tá acostumado a fazer um papel ali com um charme meio bobo, né? Tanto em Free Guy, tem um pouco disso em vários filmes, e aqui ele traz esse charme dele, desse personagem mais infantil pro filme. Não é um personagem também muito complexo, acho que qualquer pessoa vai conseguir sacar qual é a do personagem dele desde o começo, mas mesmo assim ele tem esse carisma que funciona muito bem para a história que está sendo contada. Todo o aspecto ali da história de lidar com a imaginação, lidar com esses sentimentos mais infantis funciona muito bem. Eu acho que os personagens também são um acerto, o jeito como ele trabalha o design dos personagens, cada personagem tem o seu próprio design muito específico. A gente tem, por exemplo, uma personagem que ela tem um design parecido com aqueles desenhos dos anos 50, porque ela foi imaginada por uma criança dessa época, então faz sentido ela ter esse design, enquanto o outro já tem um design, por exemplo, um cachorrinho que tem um estilo ali de super-herói, provavelmente que já foi imaginado por uma criança que gostava muito de quadrinhos, e etc. Isso vai seguindo uma lógica que faz sentido, mas que também funciona para apresentar personagens bem diferentes entre si, e todos ali para você olhar e falar assim, nossa, que bonitinho, que personagem fofinho. Então toda vez que o filme tá trabalhando esse lado mais infantil, esse lado mais lúdico, para agradar, né, as crianças, ele funciona muito bem. Só que aí ele vai tentar tecer uma lógica, vai tentar tecer um drama um pouco até complexo, que vai tocar em assuntos como luto, como medo, traumas. E esse lado do filme já não funciona tão bem, acho que aí já não é mais tão trabalhado. Talvez porque ele tá querendo fazer um filme que seja uma experiência para as crianças, mas ao tentar trazer essas pautas, ele acaba não trabalhando elas muito bem, e elas meio que ficam rasas ali dentro do filme. Eu sei que talvez não fosse realmente o objetivo do filme falar sobre isso, mas como ele se propõe a trazer esse assunto, acho que o mínimo que a gente esperaria é que fosse um pouco melhor trabalhado, até mais encaixado com todo o lance dos amigos imaginários, né? Porque a Bia, ela começa a enxergar os amigos imaginários agora, qual que é a relação que isso tem com os dramas que ela está vivendo. Então, nada disso é muito explicado, e o próprio filme ele segue uma lógica narrativa de fazer com que ela tente conectar esses amigos imaginários com outras crianças, com as crianças que cresceram, de uma maneira que, assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo parece um pouco complexo demais, parece um pouco que não faz muito sentido com a lógica principal da trama, com a lógica principal do desenvolvimento da protagonista. E é justamente quando ele brinca com esse mundo adulto, quando ele brinca com o conceito das crianças que esqueceram seus amigos imaginários porque elas cresceram, que o filme ele se perde um pouquinho ali, e meio que não faz muito sentido, e ele acaba ficando num meio termo um pouco perigoso. Eu acho que ele acaba sendo bobo demais para os adultos, mas talvez complexo demais para as crianças, o que pode afastar
boa parte do público ali. Até porque, como eu falei, não consegue trabalhar muito bem os dramas. Então, quando se trata de uma criança se identificar, eu acho que funciona muito bem. Quando é a questão do adulto se identificar, ele vai trabalhar ali uma questão talvez de nostalgia. Só que é uma nostalgia que acaba não sendo muito bem trabalhada. E quando ele apresenta um lance mais do drama, né, o lance da gente ter que crescer, virar adulto, deixar pra trás os traços da infância, o filme não consegue criar uma identificação muito forte com o público assim. E talvez aí ele acabe ficando um filme um pouco esquecível. Acaba se tornando uma boa opção pro público infantil, mas que é uma opção também que vai ficar um pouco esquecível justamente porque quando a gente fala de filme infantil, tem muitos outros filmes infantis que tentam fazer algo parecido, de trabalhar uma trama voltada para o público infantil, mas sempre tendo ali um subtexto, né, alguma coisa para o público adulto. É claro que isso aqui não é uma regra, né, a gente não tem que aplicar isso como se fosse uma regra e falar que esse filme ele erra porque ele não agrada tanto o público adulto. Pelo contrário. Mas ele também tem esse lance de tentar, eu acho que esse é o ponto, ele está tentando claramente criar um diálogo com esse público, falando da questão da infância, falando das saudades da infância. E aí, quando ele vai pra esse lado, ele larga a mão um pouco de ser aquele filme mais confortável, pra gente lembrar da infância, daquele mundinho que a gente construiu, que a gente quer voltar nos dias ruins. E aí acaba que Amigos Imaginários ele vai se perdendo um pouco, principalmente na segunda metade, onde a trama parece não saber exatamente pra onde vai, mas que consegue se garantir justamente nesse sentimento mais gostoso, com os personagens carismáticos, com piadas boas, que faz rir, acerta algumas boas piadinhas ali, principalmente a do Amigo Imaginário Invisível, que essa eu achei bem interessante, apesar dela se repetir no decorrer do longa. Apesar de ser um filme meio bobinho e também um filme meio fofinho, mas ele é um filme assim muito sobre esse lado mais esperançoso, sobre esse filme mais pra você se sentir bem no final, ele acaba meio batido, ele acaba pouco marcante. Para Amigos Imaginários, nota 6. Eu acho que esse filme ele vai valer muito pra quem gosta muito do Ryan Reynolds, porque ele tá super confortável, ele tá fazendo aquele estilo de papel que ele já vem fazendo há um tempo, mas que por algum motivo a gente não cansa, funciona muito bem. Mas, como é um filme infantil, ele talvez acabe um pouco apagado perto de outros lançamentos, né? Alguns lançamentos até mais do começo do ano, como é o caso do Kung Fu Panda 4, que eu falei nesse vídeo aqui. E até agora que ele vai sair, ele vai enfrentar um outro concorrente também, que é de uma franquia mais conhecida do cinema, que é Planeta dos Macacos, O Reinado, que talvez seja um filme aí que faça com que Amigos Imaginários passe um pouco batido. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.